Fala galera, tá começando mais um Engicast, o podcast que fala de engenharia de um jeito diferente. Eu sou o Luiz Felipe. E eu sou o Matheus Egevan. E antes da gente entrevistar o nosso convidado especial, eu queria agradecer principalmente o feedback de vocês. Tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais. Vocês têm dado muito apoio pra gente e isso levanta a gente grandemente. Lembrando que isso é de suma importância, galera. Agradecendo mesmo de verdade. E hoje o nosso convidado é um convidado super especial, engenheiro estrutural da nossa obra do HGA de Araguaína, engenheiro Lenine Cardoso. Seja muito bem-vindo, Lenine. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, para a gente começar essa conversa, vamos começar lá do início. O que te instigou a entrar no ramo da engenharia, a entrar na faculdade de engenharia? Você está pedindo para mim começar do início. Do início. Do começo de tudo. Exatamente. Bom, essa história é um pouco longa, né? A gente tem Vamos todo à vontade. Bom, se for para pensar bem, começando lá do meu avô, né, que ele trabalhou na construção na cidade de Goiânia, na época da construção de Goiânia, né? Praça Cívica, Avenida Tocantins, Sanaguaia. Meu pai, ele é arquiteto, só que ele é um arquiteto que não é como a arquitetura de hoje, ele é dos antigos. Naquela época não era tão separado assim. Tanto que no curso de arquitetura tinha muita disciplina da engenharia. Fez cálculo, fez muitas disciplinas nessa área. Ele estudou na Santa Úrsula, inclusive no Rio de Janeiro. Ele ficou lá, formou lá. E até nessa época que ele formou, uma das últimas turmas, inclusive, que é regido pelo chamado Decretão, né? Que é o Decretão de Getúlio Vargas, de 1933. Daí para frente houve realmente uma separação mesmo, né? A arquitetura ficou realmente com a parte de design, de planejamento, urbanização, e a engenharia ficou realmente com a parte estrutural, com cálculo e tudo mais. Até 73, 74, se eu não me falha a memória, foi nesse período aí. Bom, mas aí eu vivi a minha vida inteira dentro de obra, né? Desde que eu era criança, eu sempre andava com ele, eu corria esse mundo todo com ele. Eu me lembro desde quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu dirigia os caminhões dele, aprendi a dirigir nos caminhões dele, rasgava essas rodovias aqui. Eu conheci esse Tocantins aqui quando isso aqui não era nada, Era mato. Lembrava assim aquelas carruagens daquele filme Era Uma Vez no Oeste, ou A Conquista do Oeste, sabe? Quase não tinha estrada. Era uma coisa impressionante, mas era como se estivesse no Éden, né? Era um paraíso. As serras, as montanhas, a paisagem em si, os rios, né? É fantástico. Hoje mudou demais, né? Houve a divisão, né, do estado. Eu até me lembro, acho que meu pai estava fazendo uma obra na cidade de Arraias. E eu lembro de um protesto lá, o povo estava revoltado lá na cidade, porque parece que o Paralelo 23 colocava Arraias dentro do Tocantins, e eles não queriam ficar de jeito nenhum. Queriam ficar no Goiás. E, rapaz, na época, se não me engano, o prefeito era Balduino, sobrenome dele. Eu era criança, né? Mas eu lembro dessas coisas todas. Mas eu sempre estive junto, sabe? Acompanhando nas obras, para tudo quanto é lado. E meu pai também, mesmo nos movimentos políticos dele e tudo mais, eu estava sempre junto. Então, como se diz, né? Trabalhando literalmente com a mão na massa, né? Carregando caminhão com areia, tijolo, pegando massa, fazendo massa. Então aquele início ali de gerenciamento de obra já estava ali um pouco meio que subentendido na tua carreira, né? Eu não fui direto para a engenharia assim também, não. Teve uma parte da minha vida aí que por exemplo, eu comecei com a matemática, né? Eu fiquei no curso de matemática na UCG, que na época não era PUC, né? Era a Universidade Católica de Goiás. Aí eu fiquei até um tempo, aí depois eu larguei o curso, passei um tempo depois trabalhando com meu pai. Deixa eu te perguntar uma coisa, por que você largou matemática assim? Não era... Eu não tinha intenção, eu vi que eu não tinha vocação para ser professor, para ser docente. Querendo ou não, mas aí aconteceu uma coisa interessante na minha vida, rapaz. Foi uma época, nesse intervalo, que eu conheci um pessoal que trabalhava com dança de salão. Inclusive, é um dos hobbies do Lenine. Ele Rapaz, é dançarino? Dançarino dos bons, hein? Eu fiquei uns 7 anos, cara, envolvido com isso. 6 anos. Rapaz. 6 anos. A gente ia para o Rio de Janeiro, a gente fazia curso com professores de fora, França, Estados Unidos, entendeu? Era todos os rios. A gente ia para o Rio de Janeiro para poder aprender a gafieira lá na raiz,
Cordão da Bola Preta, Estudantina, entendeu? Circo Voador, todos esses lugares aí, Jamiaroxa mesmo, pessoal, que em Goiânia conheceu porque eu levei ele para lá. Até então ninguém conhecia, só conhecia Carlinhos de Jesus. Mas foi só um período, né, da minha vida. Foi nessa época, inclusive, que eu conheci a minha ex-esposa, né, a mãe dos meus filhos, e as minhas filhas, né, eu tenho 2 filhas, né? Manda um beijo aí para elas, Lindinha. 2 belas meninas, Qual o nome Beatriz, a mais velha, e a Sofia, a mais nova. Um beijo aí para Beatriz e para a Sofia, viu? O pai de vocês aqui já tá dando uma ajuda aqui pro nosso Indicast. Dando um show hoje, né? São os amores da minha vida, né? Lenin, mas o que foi o gatilho para entrar na engenharia? O gatilho, por incrível que pareça, teve influência da minha namorada na época, porque a gente namorou muitos anos e depois chegou um ponto que a gente começou a pensar em alguma coisa mais assim, a longo prazo, futuro. Me convenceu a voltar. Eu sou muito grato porque eu voltei. Aí eu voltei e fiquei até terminar. Mas aí eu me apaixonei. No começo não foi fácil. Pela engenharia ou pela mulher? Na engenharia eu comecei a apaixonar pela profissão mesmo, porque até então, pela matemática, eu não tinha aquela coisa, sabe? Aquele brilho nos olhos. Com a engenharia foi diferente. Então, realmente, aí eu comecei com pequenos trabalhos, com casas pequenas, reformas, né? E foi um bom tempo assim. Até quando surgiu uma boa oportunidade para fazer uma obra grande. E dentro desse intervalo, um professor meu conheceu o Joaquim Caracas, que é o dono da Impacto Proteção, com sede em Fortaleza. Ele falou para mim um dia que ia fazer um curso de proteção. Um curso assim, que eu já tinha formado já, né? E eu não podia fazer, era para os alunos. Aí eu perguntei assim, não posso fazer de ouvinte? Deixa eu fazer, eu quero fazer. Aí ele falou assim, se você quiser, você pode fazer. Aí eu ia, frequentei o semestre inteiro. Aí eu ia lá, formava grupo e fui aprender. Era uma coisa muito nova, entendeu? Até então. Não tão nova assim, que eu vou chegar nessa parte daqui a pouquinho. Mas aí, depois que terminou o semestre, ele me apresentou para o pessoal da Impacto, lá em Fortaleza. Aí eu fui para Fortaleza, conheci, eu fui fazer o serviço. E lá eu agi com a seguinte estratégia. Eu pedi para o pessoal que eu ia a campo com eles, né, que ninguém soubesse que eu fosse engenheiro. Eu queria me misturar literalmente com o pessoal, porque eu queria entender a parte prática. A teoria eu já tinha, eu queria ver a prática. Como é que eu resolvo um problema? Como é que eu resolvo um problema de uma bomba de proteção, um macaco de proteção? Como é que eu resolvo o problema de um cabo que de repente escorregou numa ancoragem passiva? E aí vai. Como é que eu desmonto a gente vai aquilo? entrar nesses méritos, porque assim, a gente sempre tem que trazer uma coisa assim bem mastigada. Já a gente vai te perguntar todos esses conceitos para assim, qualquer pessoa que estiver assistindo vai saber o que é uma ancoragem passiva, o que é uma cordoalho, o que é um macaco de proteção. Pode terminar essa história que já a gente vai querer saber Mas tudo enfim, isso. eu me inteirei com o pessoal, aprendi o que eu precisava e voltei. No que eu voltei, surgiu as oportunidades para trabalhar em Brasília, com eles mesmo. Aí eu passei um tempo com eles e dali as coisas foram acontecendo. Aí foram surgindo outros trabalhos, outras oportunidades. E daí para frente eu não parei mais, né? Eu saí de um trabalho e ia para outro. Eu montei uma empresa, entendeu? Especializada em proteção, né? Agora, se vocês quiserem saber um pouco mais disso, a gente pode até entrar nessa parte. Eu tive uma sorte muito grande, Felipe, sabe? Que eu trabalhei numa obra em Brasília, que é a obra do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Esse projeto é do Niemeyer e o calculista é o Bruno Contarini. O calculista que morreu, inclusive, ano passado, 9 de junho, se eu não me engano. Com 86 anos, uma coisa assim. É um papa da engenharia no Brasil, para quem não conhece, né? O cara que executou a ponte Rio-Niterói, ele foi consultor de Itaipu, engenhão, elevado do Joá, o Museu de Arte Contemporânea, Cidade da Música, o TSE, STJ, STF e o próprio TRF. O TRF, a última, inclusive, né? A última obra do Niemeyer em andamento, na época, em execução, até 2014, ela não acabou ainda, mas é um projeto fabuloso. Tem as histórias que eu posso contar aqui também, que não está no Museu Nacional e não está em livro nenhum, que eu consegui com essas figuras de cabeça branca
Pode ficar à vontade, a gente está aqui para ouvir. Lá realmente eu aprendi engenharia, ensinamentos? cara, porque vou te falar a verdade para você. Depois de todos os anos que eu trabalhando e estudando, eu posso dizer que nesse período que eu tive lá com ele, eu pude aprender muito, porque eu tive que desaprender muita coisa. Muita coisa eu tive que desaprender. Eu tive que fazer uma espécie de um reset e poder reformular totalmente a concepção. Desaprender, no caso, você fala Mudar. deixar ali a teoria de lado e Não é entrar bem um pouco deixar na a prática. teoria de lado. É alguns conceitos que se tinha. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Um dos problemas que existem hoje é a questão da informática. A informática ela tem um lado positivo e um lado negativo. O que acontece hoje? Um calculista, ele se formava antigamente, depois de vários anos de formado, estagiando com projetistas, com calculistas, durante muitos anos. E os caras realmente eram calculistas. O cara olhava num projeto, numa planta de um arquiteto, ele via aquela estrutura em 3D, assim, na mente dele. Em 3D e também, eu ouso dizer, em 4D. Então ele já tinha já era formado durante o processo para poder enxergar isso. Proporção. Noção de proporção verdadeira, que é o que mais falta nas pessoas, principalmente os projetistas de pontes. Quem não tem noção de proporção, não pode Essa nunca proporção mexer. é olhar assim uma viga, um pilar, ver que ele está com proporções assim exorbitantes Proporção ou muito relativa, esbeltas. por exemplo, a questão da inércia com relação ao vão, entendeu? Você pega uma ponte, pensa com uma ponte Golden Gate, por exemplo, ali. Ela realmente tem uma proporção perfeita com relação ao vão, entende? Com relação à altura dos pilares. Mas tem muitas pontes que foi feita depois, principalmente aquelas pontes em cantilever, que não foi levado isso em consideração e teve consequências, isso nos anos 30, nos anos 40. Mas se eu for entrar nessa história, vai ficar um pouco longa. Eu queria concentrar mais na história aqui do Brasil. Falando até da construção de Brasília. Proteção mesmo no Brasil começou para valer, foi ali. Brasília, se não fosse proteção, ela não teria sido construída. Tá? Porque tudo ali, realmente, quase tudo, é proteção. Começando da plataforma rodoviária, que era a antiga rodoviária de Brasília, hoje é uma espécie de uma rodoviária de ônibus local. Passando por todos aqueles grandes edifícios, aqueles grandes prédios, né? Viadutos, o próprio eixo rodoviário, né? É tudo protegido. Só que tem uma coisa, nessa época, um tipo de proteção que existia não é o que a gente conhece hoje. Eu falei que eu fui para Impacto para aprender protendido, mas é um protendido que hoje está até na moda, né? Que é o engraxado, aquele do cabinho azul, né? Ele é para cargas de pequena densidade, né? Só que antigamente tinha a proteção mais pesada. Só que acontece o seguinte, o pessoal tinha que fazer aquilo. As bainhas eram de papel, os vibradores eram de placa, as cordoalhas eram fabricadas do canteiro. Tinha o fio, aí eles tinham que enrolar aquele fio igual corda de sisal. Você sabe o que é corda de sisal? Aquelas cordas de puxar água de cisterna. Era feito daquela forma. Tinha que trançar, confeccionar A cordoalha era literalmente fabricada no canteiro. Depois disso, tinha todo o processo de injeção de cauda. Macaco de água, tocado com alavanca. Começava com um pistãozinho, ia só crescendo. Quando eu tinha que dar uma carga lá de 100 e tantas toneladas, tinha um braço de alavanca lá de 3 metros com 4 homens pendurados em cima para poder dar carga. Só para você ter ideia. Era bizarro. Na época da ponte Rio-Niterói, quando ela começou, eu não me lembro qual foi o governo que começou, mas quem deu continuidade foi Costa e Silva. Foi na época do governo Médici. Houve tanta confusão, tanto acidente, tanto problema, que o governo do Brasil, na época, no governo militar, chegou para o Bruno Contarini, tá? E deu essa missão para ele poder assumir o projeto. E aí o que acontece? A primeira coisa que ele fez lá foi acabar com tudo. Começou do zero. Tudo de novo. O zero absoluto. Começou com a fabricação de aduelas, num lugar afastado, porque nós tínhamos o problema da fluência, né? Porque no caso de vãos sucessivos, você tem que levar em consideração também a fluência do concreto, porque quando você trabalha com proteção, isso tem que ser considerado.
encurtamento do concreto, essa parte toda tem que ser levada em consideração. Lembrando que naquela época existia cimento de verdade, tá? Hoje não existe. Naquela época existia cimento verdadeiro. Hoje é cimento com escória, cimento com tudo quanto é coisa. Mas naquele tempo existia cimento mesmo. Feito isso, ele contratou inúmeros engenheiros. Se eu não me engano, eram mais de 60 engenheiros que participaram daquele projeto. Milhares de pessoas. Fundações todas em ar comprimido, encamisado. Por dentro do mar, 40 metros, acima da linha d'água, 90 metros. Famosa tubulão ar comprimido, né? Isso, Tipo exatamente. De fundação mais perigosa. Tudo encamisado. Exatamente. Teve acidentes. Essa aula foi bancada pela Inglaterra, inclusive. Teve até uma situação engraçada que, quando a Rainha Elizabeth II estava sobrevoando a ponte, né? Houve um alerta para o pessoal vestir as camisas, né? Porque está todo mundo sem camisa, né? Então, eles não queriam que a rainha tivesse essa visão, né, de ver que tanto de trabalhador, tudo sem camisa, com o calor do Rio de Janeiro, e naquele tempo, segurança do trabalho, EPI, né, sem comentários, né? Com certeza. Você falou que em Brasília não existiria se não fosse concreto. Não existiria. Então, aquele projeto de Juscelino Kubitschek começou a montar Brasília com aquele projeto 55. Então, não existiria 55 não teria como, não teria como. Só para você ter ideia, faltando 40 dias para a inauguração, Juscelino teve lá, isso que me contou, isso foi o Carlos Magalhães, que era, eu conheci esse povo todo, convivi com eles lá em Brasília. Carlos Magalhães, que é genro do Niemeyer, e o Bruno, numa reunião lá na casa deles lá. Inclusive, estava presente até o professor da Cunha Moraes, um papa das fundações, muitos livros editados. Ele falou o seguinte, estava uma reuniãozinha no Núcleo Bandeirante, certo? Uma noite. Reuniãozinha. Chega o Juscelino. Antigamente, eles embrulhavam pão com uns papel de rolo, assim, que eles puxavam assim, cortavam, e tinha uns baguetes gigantes, né, que eles enrolavam. Ele puxou um papel daquele, estendeu na mesa, pegou uma mortadela, cortou pão. Aí Juscelino, mais uma porrada de tecos. Isso num boteco, numa venda, numa padaria, no Núcleo Bandeirante, comendo mortadela, desenhando num papel de pão. O que deveria ser feito, como deveria ser feito e quanto tempo deveria estar sendo inaugurado, para poder abrir as vias para a inauguração de Brasília. Isso foi feito no Bandeirante. Brasília não tem projeto por causa disso. Eu descobri isso com Magalhães. E um dia, na casa dele, quando eu abri um cômodo lá sem querer, achando que era um acesso à cozinha, que eu queria tomar uma água, tinha uma quantidade de arquivos, de projetos, de papéis desenhados lá, impressionantes. Que eu até falei para ele, falei, Magalhães, isso aqui não podia estar aqui, cara. Isso aqui tinha que estar no Museu Nacional. Por que você não doa isso para o UNB? Entendeu? Você tem que doar isso. Essa geração que está vindo, essas pessoas que estão indo para isso, tem que conhecer, tem que saber disso. A Catedral de Brasília, por exemplo, é muito bonita, não é? Assim, leva um cocar. Sabe como é que foi feito aquilo? Foi colocado um disco de tração embaixo e um de compressão em cima, correto? Aquelas bananas foram feitas no chão. Aquele troço, se você abrir aquilo lá, está cheio de madeira, araucária. Até hoje elas estão lá dentro. Nunca foi tirado e jamais vai ser tirado. Elas vão apodrecer e mumificar lá dentro. Todas aquelas bananas ali que formam aquele cocar, da forma a Catedral de Brasília, está cheio de madeira, cara. O Magalhães que foi que executou aquilo lá. Todos aqueles viadutos ali da plataforma rodoviária, eles têm aqueles vãos por conta disso. Tinha aquelas escavadeiras gigantescas, aquelas buçairos, entendeu? Que levava essas vigas e colocava, né, nos pilares, mas tudo feito no chão, pré-moldado. Numa época em que a tecnologia, praticamente ela vinha da Europa, né? Tudo tinha que vir da Europa, principalmente da França, que era onde nasceu realmente a proteção, né? Freycinet, o criador, né, do sistema. E assim, Lenine, para dar uma melhor introduzida, a diferença do concreto protendido e do concreto armado é exorbitante, né? Tanto com a execução, com qualidade e tempo de execução, de armação, de passar o material. Conta pra gente bem detalhadamente qual é essa diferença e quais as vantagens e desvantagens do concreto protendido. Mas assim, antes disso, eu queria só... Porque assim, querendo ou não, eu sou engenharia, mas eu não sei muito bem o que é o concreto protendido. Explica pra gente assim, em termos leigos, o que é um concreto protendido. Tá. Por exemplo, um barril de madeira
ele é protendido. Uma roda de bicicleta, ela acaba sendo protendida pelos raios. Quando você fala em proteção, você está introduzindo tensões numa peça, seja de compressão ou seja de tração. No caso de uma estrutura de concreto armado, você tem limitação de vãos, porque a norma te limita também a fissuração. Por outro lado, o concreto, ele só trabalha fissurado. O concreto só trabalha, regra número 1, regra básica. Concreto armado trabalha fissurado. O que a norma faz? Ela vai lá e limita a fissura. Você não pode passar daquilo, certo? Já o protendido, não. Já você controla a fissura. Outra coisa, com relação à flecha. Né? A flecha está ligada diretamente à deformação. Então, a flecha também é limitada. Só que para você limitar a flecha no armado, você tem que trabalhar com inércia para poder combater isso. Uma viga que tem uma inércia muito baixa, o vão dela também ele é limitado. Se você tem uma estrutura que já anda com o protendido, aí você já modifica completamente isso. Basicamente é o seguinte, vamos imaginar um pórtico aqui rotulado, certo? Vamos imaginar aqui uma viga Gerber como exemplo. Rotulado dos dois lados, neoprene, ponte, bom exemplo, ponte, certo? Ponte é rotulado, a ponte não pode ser rígida. Carregamento dinâmico, vibração, então ela rompe. Ela tem que ser flexível. Se você coloca um cabo para poder vencer um vão de 40 metros, por exemplo, esse cabo, geralmente, ele tem o mesmo traçado do gráfico do momento fletor, certo? Então, ou seja, quando você for protender e vai esticar, colocar carga nesse cabo, a tendência dele não é ficar reto com o eixo da peça, digamos assim, com o núcleo central de inércia onde você colocou ele. Só que ele não vai conseguir fazer isso porque o concreto vai impedir. Correto? Está concretado lá dentro. Então, o que o cabo faz? Carrega a peça para cima. Então, a carga que você coloca em cima, o cabo dá ela de baixo para cima. Então, você tem um equilíbrio. Então, praticamente, você anula as tensões de tração. Se você for traçar um diagrama de tensão, deformação daquela peça ali, a parte de tração você elimina. Mas você fica com a peça comprimida, muito comprimida. E por ela estar comprimida, ela não tem fissuração. Se ela não tem fissuração, o tempo de durabilidade dela é muito maior do que o concreto armado. Concorda comigo? Sim. Sem falar que você tem vãos maiores. Hoje em dia, os arquitetos estão com essas casas de condomínios aí, com vãos aí de 10 metros, 11 metros, 12 metros. Antigamente era tudo com 4 metros, 5 metros, 6 metros. Quando 7 metros era uma loucura. Hoje não. Antigamente queriam casas para 2 carros, né? Um do lado do outro, que quando um abria a porta, o outro tinha que estar fechado, certo? Agora não. Brasília lá é casa para 4 carros. Detalhe, para que os 4 abram as portas. Então, estamos falando de vãos aí de 12, 14 metros. No mínimo. Mas aí, para fazer um vão desse no armado, tem que botar uma viga lá de quê? De 1,50 m de altura por 60 de largura? Isso arrebenta com o projeto arquitetônico. Então, para que isso fique realmente viável, tem que usar o protendido. Só que é um protendido diferente, que é o protendido engraxado. Esse que eu estou falando das grandes obras é o aderente, que é o que eu faço também, eu faço os 2 sistemas. Então, uma coisa é você usar uma proteção para obra de arte, pontes, por exemplo, né? E essas estruturas que não são bem assim, eu não chamo isso aí de estrutura convencional, são obras de arte em concreto. O TRF mesmo é uma delas. E tem as estruturas convencionais. Um bom exemplo é aqui em Araguaína com o HGA. O projeto original, lá atrás, ele previa uma estrutura em armado. Depois foi feito um estudo e percebeu-se que em protendido era muito melhor, não só no sentido de qualidade final da obra, né? Uma estrutura comprimida, uma estrutura sem deformação nenhuma, deformação zero. Sem falar também na facilidade que você tem para poder tocar uma obra dessa, porque você desescora ela mais rápido, você aproveita o material muito mais rapidamente. Eu não tenho que esperar lá 14 dias para poder fazer um desescoramento de tantos por cento, entendeu? De repente, vou fazer uma estrutura em cima, eu tenho que reescorar tudo novamente. O protendido, ele já te dá essa condição. Aconteceu uma situação interessante comigo em Goiânia, foi no Hospital das Clínicas. Lá,
A estrutura foi concebida para cargas muito elevadas. Lá é a carga para tomógrafo, para raio-x, assim, são equipamentos pesados mesmo. E tinha muito equipamento locado, muito escoramento. Era uma fortuna que a empresa pagava lá por mês. Um belo dia, nessa época eu estava trabalhando para Impacto Proteção. Eu falei para ele assim, me dá um projeto, deixa eu analisar o projeto. Cara, quando eu fui ver o projeto, eu fui perceber o seguinte, que todo o escoramento, somado ao concreto lançado, mais o pessoal, mais o trânsito de pessoas, estava mais ou menos assim 60% da carga que a estrutura foi projetada. Porque ela foi projetada em viga faixa e laje nervurada. Só que as nervuras eram todas protendidas. Não era só as vigas faixas e as nervuras. Então, a viga tinha uma inércia e uma rigidez fantástica. Eu falei, bicho, aqui é o seguinte, pega 60% desse equipamento que está aqui e manda embora, porque não precisa. Porque aí, tipo assim, concretava lá a laje, no 5º dia a gente protendia, tirava tudo embaixo e passava para cima. Então, eu usava o mesmo jogo, entende? Eu conseguia os 80% mínimo que eu precisava, né? Pelo menos 80% de resistência, né? O FCK, 80% dele, que é o que a gente trabalha. Rapaz, você precisa ver o tanto que a obra melhorou, porque ela estava com 4 meses atrasada. Eu tirei os 4 meses, joguei 1 mês na frente. Dá para você imaginar o tanto? Foi aí que eu ganhei a oportunidade de ir para Brasília, para a obra do TRF. E aquela obra eu fiz, uma obra de 166 mil metros quadrados. É a maior obra protendida civil do país. São 1.000 toneladas de proteção aderente. Então, a proteção, ela dá um tempo, me retira um tempo, faço mais rápido. Você ganha em todos os sentidos. E o custo dela, em relação a... Até alguns anos atrás, proteção era muito caro. A cordoalha ela tinha um preço muito maior do que o vergalhão, do que o aço convencional. Sem falar também que isso é um serviço especializado, não é qualquer pessoa que faz. Geralmente você contrata uma empresa para fazer. É um trabalho mais especializado. Então isso acabava onerando muito. Só que com o passar do tempo e com o encarecimento da matéria-prima, principalmente o aço, a proteção engraxada começou a ser mais vantajosa. Hoje ela já está bem mais disseminada do que há 5, 6 anos atrás. Aqui no HGA mesmo, a gente fez as contas e está praticamente pau a pau. Porém, a empresa tem uma mobilidade muito maior com o protendido do que com o armado. Então, a diferença de preço ali se paga na rapidez. Hoje aquela história, se você quer fazer um projeto numa casa diferente, não quer uma casa cheia de pilar, com viga passando para tudo quanto é lado, você tem que usar o protendido. Senão você não consegue fazer. Sim. Entendeu? Então aí é uma questão de opção. Você vai pagar o preço por aquele tipo de imóvel que você quer, o tipo de estrutura que você está querendo. Sim. Mesmo porque também o seu arquiteto vai seguir o seu desejo. Ele vai criar, entendeu? Basicamente partindo de uma entrevista do que você quer. Ele vai tentar extrair o que você quer e botar no papel. Então, aquilo ali é sustentável? É sustentável, desde que seja adotado algum sistema, né? Laje nervurada, laje maciça. Hoje é muito mais barato você fazer laje maciça protendida. O que laje convencional? Sabe como é que mudou? Sem falar que você tem exatamente essa mobilidade. Você tem uma estrutura muito enxuta. Você usa capitel, você não tem vigamento para passar instalações, por exemplo, incêndio, eletrocalhas, CFTV, milhões de instalações, ar-condicionado, duto, tubulação. Lenine, até agora a gente conheceu o Lenine de Goiânia, o Lenine de Brasília, mas assim, como foi as oportunidades, o que aconteceu que você acabou vindo parar aqui na Araguaína? Bom, também tem a ver com o TRF. Quando eu fui lá, a empresa que eu estava, eu fiquei 3 anos e meio lá, o Luiz. Aí o que aconteceu? A empresa que eu estava chamava Engefort, consultora, Engefort Engenharia, consultora. Ela teve problemas e ela estava caminhando assim para quebrar, sabe? Aí o que aconteceu? A empresa que eu estou trabalhando hoje, aqui, a LDN,
ela foi convidada para fazer um contrato emergencial para poder deixar a obra estruturada para poder paralisar. Que a Engeforte saiu de forma abrupta. Então, tipo assim, você deixou o paciente na mesa de cirurgia ali com o peito aberto, certo? Mais ou menos assim. Então, chamou-se um outro médico para poder fazer aquele preparativo emergencial para ele não morrer e segurar a onda ali até vir um especialista para poder terminar. Vamos dar um exemplo assim, bem figurativo. Então, aí o que aconteceu? A LDN entrou. Ela tinha 6 meses para fazer esse trabalho, que na época era quase impossível. Era difícil, ia ser muito difícil fazer. Mas como eu estava lá dentro, aí me convidaram. Se você quiser, você sai da empresa, da Engeforte, e vem trabalhar pela LDN. Só que o prazo é esse, as condições são essas, a situação é essa e tudo mais. Cara, eu simplesmente mudei lá para dentro. Eu dormi dentro de um quarto de madeirita na obra. Sério. 6 meses. 6 meses. Eu não saía dali. Para te falar a verdade, eu saía dali para ir lá no Instituto Rio Branco, onde eu costumava almoçar, que ali é difícil, é só um alambrado, né? Eu só pulava alambrado ali, eu estava dentro do Instituto Rio Branco, é onde eu almoçava lá com o pessoal lá. Encontrava até o pessoal do STF, né? Gilmar Mendes, esse povo, tudo lá, né? Direto embaixador, comia com esse povo lá, né? E eles engraçado que eles não estavam nem aí, estavam tranquilos, cumprimentavam a gente. A gente falava que era da obra do lado, né? E aí, rapaz, foi uma loucura. Foi 2 turnos praticamente. Era dia e noite, sem parar. Era 180 dias o contrato. Nós terminamos a obra com 181 dias. Foi aos 46 do segundo tempo. Depois disso, eu voltei para Goiânia, prestei alguns serviços para a LDN e outras obras, Ministério Público lá em Brasília, entendeu? E sempre foi assim, são pessoas fantásticas, né, espetaculares, né? É uma das melhores empresas que eu trabalhei na minha vida. Realmente o pessoal é diferenciado. A forma de tratamento, de lidar com a gente é muito diferente, sabe? E aí surgiu essa obra aqui, né? Ela ficou parada há muito tempo, né? Aí quando resolveu realmente andar, aí me convidaram para me perguntar se eu queria, topa? Eu falei, topo, eu vou. Aí eu vim, mas como eu não aguento, né? Eu começo a mexer. Não, mas isso aqui não podemos mudar, mas isso aqui não podemos mexer, isso aqui, aquilo. E aí a gente foi melhorando, né? Lógico, sempre procurando melhorar, tanto para o cliente como para a gente, né? Porque toda coisa tem que ser para os dois lados, né? Com certeza. E a empresa ela sempre teve uma postura assim muito reta nessa questão também, sabe? Então foi assim que eu vim parar em Araguaína. Até então eu nunca tinha trabalhado para esse lado. Eu já fiz obra, já trabalhei em Fortaleza, já trabalhei em Recife, Jaboatão, Guararapes. Eu trabalhei no Banco Central, lá na época da Engeforte, né, no Rio de Janeiro, entendeu? Já rodei pra caramba. É a sua primeira obra no Norte. No Norte, região Norte. Assim que você adentrou aqui na obra, viu o que podia mudar, mudou, fez as mudanças, assim, quais foram as maiores assim, dificuldades enfrentadas aí nesse processo? A maior dificuldade, eu te falo com toda sinceridade, é mão de obra especializada. Não existe aqui. Se existe, estão todas empregadas. Tá? Porque eu já trabalhei em muitos lugares complicados, trabalhar até. Mas aqui é muito difícil, muito problemático. Tá? E outra coisa também, o pessoal reclama muito a questão de ganho, né? Mesmo que a gente pagando produção, essas coisas, mas a questão não tem a produção, a produtividade que eu tenho, por exemplo, na região Centro-Oeste e no Sudeste. Por exemplo, vamos fazer uma comparação simples. Um carpinteiro que aqui me dá aqui na faixa de 50 metros de estrutura mês, um homem, lá em Brasília, essa minha média era quase 100. Então, eu seria 2 para 1. 1 para 2, na realidade, né? Quer dizer, um homem era equivalente a 2 aqui. Então, isso aí é uma coisa que eu percebi ao longo de todo esse tempo que eu estou aqui. Então, a dificuldade aqui é imensa. A gente chegou a ter um pensamento em fazer treinamento, procurar o Senai, né, para poder criar um curso, ensinar a profissionalizar. Já teve algumas pessoas lá que eu comecei a fazer. Eram ajudantes. E hoje estou trabalhando muito bem, cara. Estão fazendo assim, um trabalho de carpintaria muito bom. Estão fazendo forma de pilar, forma de viga. E entrou como ajudante. Não sabia pegar no martelo.
E a gente foi fazendo. Mas não é fácil fazer isso. São algumas pessoas, entendeu? Mas assim, há realmente uma dificuldade de mão de obra extrema, extrema. Aqui realmente eu senti o baque nesse sentido, sabe? Mão de obra boa, mão de obra especializada. Que é uma mão de obra mais assim de fazer muro, casinha, né? De resto, tem que ser de fora. São vida difícil, querendo ou não, a gente trabalha um pouco com isso todo dia. Claro que obras menores, a gente vê que até em obras menores, dificuldade de achar um pedreiro, um carpinteiro bom, um marceneiro bom, é ruim. Bom, Lenine, agora assim, você é conhecido muito por ser um engenheiro estrutural. Eu tenho uma vontade, ainda não escolhi minha área, mas eu penso em ser um engenheiro estrutural. O que eu poderia aprender, melhorar para ser um engenheiro ao seu nível, chegar nos seus pés? Você está falando que você quer ser um projetista ou um tocador de obra? Um tocador de obra. Um tocador de obra. Você quer ser um engenheiro de produção. Você tem que encontrar um engenheiro de produção e trabalhar com ele. Você só consegue aprender fazendo. Porque a teoria, o conhecimento, você vai ter. Mas a parte de gerenciamento de equipe, planejamento, entendeu? A gente tem essas disciplinas do curso aí, planejamento e controle de obra, não sei o quê, mas isso assim, é básico, isso aí não faz a pessoa. Você tem que ir para campo. Não tem como você aprender isso em sala de aula. Pode fazer pós-graduação? Pode. Pode fazer mestrado? Pode. Mas eu sou consultor de muita gente que tem mestrado, doutorado. Entendeu? E eu não tenho mestrado nem doutorado. Mas eu ajudo o pessoal. Por quê? Porque a vivência me trouxe algumas coisas que não tem nos livros e não tem nos softwares. Qual que é o grande problema hoje em dia? A questão do software, cara, ela virou um drama, um problema. Não se tem mais engenheiros como era antigamente. Tudo é baseado nos TQS da vida, nos EBERIC da vida, nos CIPECAD. Então, nós estamos formando operador de software, né? Piloto de computador, com um título de engenharia. E para piorar a situação vem ainda por cima aí os EADs. Né? Isso aí é para arrebentar, isso aí é a destruição da engenharia. Porque engenharia mesmo, cara, quando eu fiz, a gente morava na escola. Era 7 da manhã, chegava em casa às 10 horas, 11 horas da noite. E sábado, domingo, não ia para cinema, não. Era estudar e fazer trabalho, cara. E era durante 5 anos. E a hora que era pouco, se conseguia fazer em 5 anos. Cara, tinha que ser muito bom para fazer em 5 anos. Dedicado mesmo. Geralmente era 6 anos, cara. Só que hoje a coisa está, sabe, daquele modelo. O cara compôs um TQS full, por exemplo. Faz um curso ali, beleza, vou fazer uma estrutura. Nesse momento está acontecendo uma situação, eu não vou entrar em detalhes porque não posso. Mas existe uma obra lá em Brasília, o projeto do Niemeyer. É uma obra complexa, é uma estrutura que ela é ascendente, é uma espiral ascendente, um bolo de noiva magnífico, de alta complexidade. O pessoal que está fazendo a atualização normativa, porque a partir de 2014 a norma teve alterações, certo? Então, tudo que tem, 2014 para frente, tem que jogar dentro da 6118/2014. O que acontece? O pessoal está recalculando a estrutura. O TQS não roda aquele trem. Dá inconsistência. E os calculistas cabeça branca conseguiram. Mas conseguiram como? Eu sei porque eu participei desse processo. Na época eu ajudei, fui um exclusivo aprendiz e desenhista dele também. Um programa chamado SAP, é um programa de deformação. É por elementos finitos. Você não consegue fazer isso. Mas o CPCAD tem. O CPCAD, o TQS tem. Só que ali é o seguinte, você vai pegar a deformação. O resto é no braço, cara. É na unha. É ir para o AutoCAD, entendeu? E fazer aquilo lá no AutoCAD, entendeu? Pegar aquelas informações, levar lá e fazer. Caso contrário, esquece. Catedral de Niterói, mesma coisa. O MAC, sabe o Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro? Parece um disco voador. Sabe como é que foi feito aquele projeto, bicho? Estava Niemeyer e uma galerinha num boteco do outro lado do mar, olhando aquele morro. Depois de não sei quantos uísque,
pegaram lá um guardanapo com o garçom e ele riscou a forma do MAC. Vai ser mais ou menos isso. E o Bruno na mesa, pontadinho. Vai, desenvolve. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, cara, já tinha um anteprojeto. No final da semana, eles apresentaram já para o Niemeyer, lá no escritório dele, já qual que era a forma. E uma pré-distribuição de cabo. Cara, pensa numa estrutura complexa de cabo amarrado. Parece uma rede de pesca. Aliás, não é isso não, parece uma renda cearense de ponto cruzado. De cabo. Vocês não têm noção do que é aquilo. Cidade da Música, que é aquela estrutura também gigantesca, que foi feita no Rio de Janeiro, foi um projeto feito na França, não sei se vocês sabem disso. O arquiteto, inclusive, queria que o projeto de cálculo fosse feito na Alemanha. Foi uma exigência que ele fez para o governo do Rio de Janeiro na época, eu não me lembro quem era o governador. Não sei nem se era o Garotinho. Só que o que acontece? Pessoal, não. O projeto estrutural vai ser feito no Brasil. Aí, esse projetista falou o seguinte, ok, mas só tem 2 pessoas aí que conseguem. Que era o Fragelli, 90 anos, e o Contarini com 70 e cacetado. Eram os únicos. Só eles conseguiram colocar aquele troço de pé e realizar aquele projeto arquitetônico, que é uma obra de arte, aquilo não é uma estrutura qualquer, entende? Então, só esses 2 conseguiram. Então, voltando aí até essa questão da engenharia, nos tempos de hoje, com esse avanço tecnológico, que deveria ser uma graça, deveria ser uma coisa fantástica, se fosse como nos Estados Unidos, se você é projetista nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, depois que você forma, você tem que passar obrigatoriamente 6 anos trabalhando com um engenheiro, entendeu? De um jeito calculista, projetista, 6 anos. Depois de você passar 6 anos com essa pessoa, você é submetido a uma banca. Você é avaliado por um monte de engenheiros cabeça branca. Aí sim você está habilitado. Aqui não. O cara sai de um curso de EAD, compra um TQS aí e é engenheiro projetista, cara. Quer dizer, está tudo errado. E o CONFEA, o CREA, não quer saber disso. Eles não estão vendo essa situação. A questão do conselho é basicamente um órgão arrecadador, isso que é taxa. Basicamente isso. Então, a engenharia realmente ela deu uma afundada, sabe? E o Brasil sempre foi referência, principalmente na área de concreto armado e protendido também. Na época das grandes obras no Brasil, Tucuruí, Itaipu, né? Das grandes barragens, né? Das grandes pontes, né? Não só a ponte Rio-Niterói, né? Mas teve muitas pontes. Poxa, quem não conhece a história lá da via Anchieta, por exemplo, né? Circundando aquelas serras lá, descendo para Santos, entendeu? Coisas assim fantásticas, mas foi feito por uma época que tinha realmente, o pessoal tinha que realmente fazer. Não tinha computador, não tinha nem calculadora científica, cara. Era tudo na unha. Você acha que Brasília foi feito como? Quando Joaquim Cardoso descobriu a tangente daquele prato do Congresso Nacional, aquele da boca para cima, que tem um para baixo, tranquilo, né? O cálculo dele, né? Beleza, funciona como uma cúpula, né? Beleza. Agora, o outro não. Quando ele descobriu a tangente que estabilizava aquele troço, o hotel que ele estava, bicho, ele fez igualzinho o Arquimedes, cara. Ele saiu pelado pelo corredor para encontrar o outro engenheiro que estava no outro extremo para falar para ele que ele tinha finalmente encontrado a equação da reta tangente. Ele estava alucinado, Joaquim Cardoso, um dos grandes calculistas. Inclusive, ele sofreu um problema muito grande, né? Aquele acidente da gameleira que teve lá em Belo Horizonte, que caiu, morreu um monte de gente. Várias pessoas num vão de 90 metros. Não foi erro de cálculo dele. Houve erro de execução. Mas aquilo acabou com ele. Ele entrou num processo de autodestruição, de tristeza. O Neymar tentou evitar, mas não teve jeito. Ele morreu. Por exemplo, uma obra dessas de barragem. A questão da estrutura é o que mais conta, né? A gente teve 2 barragens, foi 2 ou foi 3 barragens bem recentes que se esvairaram e levaram um monte de gente. Você acha que o problema foi execução ou projeto? Isso é o seguinte, isso aí se chama safadeza. Essas barragens que arrebentaram. Por que safadeza? Porque a barragem mais barata que existe é a barragem amontante. Tá certo? Sim. Porque você vai fazendo a própria barragem em cima do rejeito. Isso. Então, beleza. Quando você vai fazer uma barragem ajusante,
Se uma barragem montante custa 10 milhões, uma jusante custa 60 milhões. Só que uma jusante não mata ninguém e não gera prejuízo. A montante sempre tem um risco. Sempre vai existir esse risco. Sempre. Não tem esse papo aí de que nunca, não sei o quê. Um dia sempre vai acontecer. Aquele troço ali é uma coisa muito pastosa, muito líquida. A questão da pressão neutra que está incidindo ali, entendeu? Por mais que tenha cuidado, planejamento, não é seguro. A segura mesma é a jusante. Essa realmente, ela é provadamente segura. Mas a questão do dinheiro, do investimento, para que eu vou gastar 10 milhões a mais? Eu não vou gastar, não. Vou fazer 10 milhões a menos, e se daqui 30 anos ela romper e vai matar um monte de gente, mas de repente nem que eu tô, né? De repente eu até morri já, entendeu? Não vou nem pagar a indenização. Nós tivemos aí os casos que aconteceram em Minas Gerais aí, né? Na Samarco, na Vale, Brumadinho, né? Vocês chegaram a ver o momento do rompimento dela? Sim. Uma explosão, né? Ela simplesmente explodiu. Então, barragem de terra, digamos assim, né? É isso aí, cara. O problema é a questão econômica. Nenhuma obra ela cai simplesmente porque o cara errou localizadamente. É uma sucessão de erros. É muitos erros somados. Não tem como você cometer um erro e uma obra cair, uma represa abrir. Não tem como. Não tem como. Lenin, assim, você já deixou bem claro pra gente que você é uma pessoa muito curiosa, tem muitas curiosidades, sempre pesquisando, né? E uma curiosidade de relacionar você que você quase construiu um laboratório na sua casa, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Um laboratório? De quê? É porque nas minhas horas de folga eu tenho assim aquele meu lado alquimista despertado. Eu conheci um físico nuclear iraniano que ele faz umas experiências com óxidos, né, de cobre, de zinco, que é o chamado GANS, né, gás nano solidificado. E aí eu comecei a pesquisar, a estudar sobre isso, entendeu? Depois eu percebi que o governo chinês também estava utilizando isso em muitas coisas, inclusive em plantações, lavoura, geração de alimentos, melhorando isso, inclusive isso. Fora isso também tem a questão de hidrogênio molecular, né? Porque a gente literalmente enferruja, né? A gente oxida, né? As pessoas vivem tomando remédio para combater, alimentação, né? Para combater radicais livres. Mas se você faz o uso do hidrogênio, por exemplo, hidrogênio molecular, você pega uma água, por exemplo, e hidrogena essa água, você está tomando uma água negativa, né? E você está praticamente colocando um antioxidante fantástico no seu corpo, né? O melhor antioxidante, na realidade, que existe é o hidrogênio molecular. Mesmo porque também a absorção dele é tão rápida. Se você fazer uma comparação em termos de tamanho, se você pegar lá o átomo de hidrogênio, de oxigênio, ele seria assim, na roda de um caminhão, certo? O hidrogênio é como se fosse uma ervilha. Em termos de tamanho. Então, assim, ele preenche as lacunas ali da molécula, certo? Então, ou seja, ele vai lá na mitocôndria da sua célula. Então, você já sente os efeitos imediatos sobre isso. Eu fiz um reator caseiro, funcionou, rapaz, ficou bom, ficou perfeito. Precisa aperfeiçoar ele. Mas não aconselho também a meter a cara não, porque eu andei explodindo algumas coisas em casa lá, sabe? Mas agora eu estou mais esperto. Mas eu consegui muitos progressos. Mas quem foi que te falou isso? E a gente tem uma equipe aí muito especializada nos bastidores que entrevista nossos convidados a fundo e passa essas informações para a gente. Sei, então. Pois é, rapaz. Mas a gente tem que procurar tudo. Uma das propostas desse podcast é passar dicas para os ouvintes, telespectadores, assim, de quem está querendo ingressar na engenharia, quem está querendo ingressar na parte de proteção, na parte estrutural, mediante as suas dificuldades, quais assim, as dicas que você tem aí para o pessoal? Tá, vou dar uma dica, o seguinte. Primeira coisa, se você tiver a oportunidade de estagiar numa obra, estagie. Porque no meu tempo, eu nem se eu quisesse pagar, eu conseguia. Não é como é hoje. Entendeu? Hoje é necessário, hoje a gente fica atrás de estagiário e não encontra. E quando acha, poucos realmente
querem aprender. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive receio assim de passar o conhecimento. Como muita gente que eu já encontrei no passado tinha essas restrições. Tipo assim, por que eu vou ensinar para ele o pulo do gato para ele ser meu concorrente depois, né? Tinha essa coisa. Mas eu tenho estagiários meus que hoje são mestres e doutores em universidades. E foram meus estagiários, passaram pela minha mão. E isso você não tem nem mestrado nem doutorado, né? Sim, mas eu tenho mestres e doutores que foram meus Com alunos. certeza, provando que esse título é meramente um papel, né? Não necessariamente é obrigatório. Sim, o Contarini, ele era acadêmico, ele não tem mestrado nem doutorado. Era a pessoa mais respeitada, inclusive tem obras fora do país. A Faculdade Constantini, em Argel, que tem aquela gaivota belíssima que toca o solo assim, bem suave. Cara, aquilo é uma obra de arte fantástica, protegido. Então, alguém que já ouviu falar em Susequinde? Não. Cara, a maior parte dos engenheiros, seus professores aqui que já formou, alguém já estudou pelos livros do Susequinde. Susequinde depois virou uma maior autoridade calculista do escritório do Niemeyer no Rio de Janeiro e respondia pelo Brasil inteiro. Mas ele era estagiário do Bruno. Ele começou como estagiário, moleque, começou novinho, entendeu? Carlos Susequinde, depois você pesquisa aí. Ele foi estagiário do Bruno Contarini. Hoje ele está assim, está velho já, entendeu? Mas ele tem um legado muito grande, entendeu? Um pesquisador. Mas na arte de pontes, na arte de grandes estruturas, eram esses caras, bicho. Então, se você tem oportunidade de estagiar, a primeira coisa é isso. Mas eu não tenho muita vocação para a obra, não. Eu gostaria muito de trabalhar na parte de planejamento de escritório. Beleza? Procura um escritório de engenharia e vá trabalhar com eles. Pega um bom escritório, pega um bom profissional, tenta, vai atrás. Cara, quando você quer um negócio, não adianta. Se quiser desejo ardente, quando esse desejo ardente realmente ele vem de dentro, não tem como, cara. Já ouvi algumas vezes algumas pessoas falando assim: olha, você não pode ir direto ser um engenheiro de escritório. Você tem que passar pelo campo. Eu concordo. Isso é válido. Por quê? Porque você, primeiramente, você tem que ter convivência com isso. Um dos grandes engenheiros que tinha no escritório lá do Bruno, que estava fazendo lá uma alteração no projeto, quando ele chegou a visitar a obra, quando ele pegou uma barra de ferro de 32, ele ficou assustado. Ele nunca tinha visto uma barra de ferro de 32. E os projetos dele eram o que mais tinha no ferro. Os pilares dele só tinham ferro 32. Que é uns pilares gigantescos, né? Mas era tudo ferro 32. E ele ficou chocado quando ele viu o tamanho, a espessura da barra. Rapaz, então isso aqui que é um ferro. Eu achei que estava me gozando. E era verdade. Eu não conhecia. Ele saiu da faculdade, foi para uma especialização, foi para o mestrado. O cara não passou numa obra, mas é um gênio. Ele chama Guilherme. E o cara é genial mesmo. Ele passou num concurso na Polícia Civil no Rio de Janeiro. Ele é perito, tá? Perito na área de engenharia. E ele é professor na UFRJ, no curso de engenharia. O cara é incrivelmente inteligente. Caboclo novo, entendeu? Eu trabalhei um tempo com ele lá, junto lá no TRF, lá, que a gente lá tinha aquele negócio. Era mexendo com a obra e com o projeto ao mesmo tempo. Aí você aprende de verdade, meu amigo. Então, passar um tempo em obra é fundamental. Você tem que olhar uma estrutura assim, um projeto, você tem que saber, assim, de cara, como que aquele troço lá está se comportando. Você tira do plano e joga assim na sua imagem. Aí você já começa a saber para onde você vai. Como que você vai armar aquilo? Caso contrário, você não vai por tentativas, né? Quando você já olha aquilo e já fala, bom, isso aqui está agindo assim, assim, assado. Então eu vou fazer isso aqui. Você começa a modelar, já vai perfeito. Você já vai em cima. Pode ficar à vontade aí. Então você. Não, mas esse café eu também. Então você está indo no bom caminho. Depois que você passa, se você quiser fazer cálculo, você vai poder fazer. Vai fazer com muito mais segurança. Sim. Você vai aprender muito mais. E outra coisa, cara, faculdade ensina 20%, tá? O resto é na vida, é na prática, é estudando. E apanhando. Mas é estudando mesmo, é pegando livro, é discutindo, partindo. Não é ficar no Facebook aí, entendeu? Nesses sitezinhos de YouTube aí, só pegando coisinhas, pescando, né? Um negocinho. Não, é fazer realmente uma coisa assim, eu quero fazer isso.
Eu quero ser um engenheiro estrutural, minha especialidade é ponte. Beleza. Eu vou fazer ponte pêncil, eu vou fazer ponte estaiada, eu vou fazer ponte convencional, fazer ponte de madeira, fazer ponte de concreto, fazer ponte metálica. Tudo é ponte. Bom, Lenin, a gente agradece a sua participação. Para a gente finalizar o podcast, a gente pede uma indicação sua de um livro ou uma música que lhe inspirou, um momento assim de descontração para a gente finalizar. Rapaz, música. Uma das músicas que eu mais gosto da minha vida chama My Sweet Lord, de George Harrison. E livro, cara, eu poderia indicar inclusive o do Contarini, que foi o último que ele lançou pouco tempo antes de morrer. A arte de projetar estruturas. Fala da história dele e fala assim da engenharia, mas não é um livro assim que vai te trazer fórmulas, matemáticas, conhecimento, não é isso. Mas é a visão que ele te dá. Que antes de você ter noção de cálculo, primeiro você tem que ter noção do que é a coisa em si. Sim. Proporção, dimensão, tudo isso. Uma vez isso já na sua visão, já dentro do seu, da sua, como é que eu vou dizer assim, no seu domínio, o cálculo é consequência. Cálculo e depois é só para poder checar, ajustar, né? Pegar as variáveis, fazer as análises todas, tem que fazer. Basicamente isso. Então, a arte de projetar estruturas, né, do Contarini, se eu não me engano, o título é esse, mas se não for esse, depois eu te passo. E My Sweet Lord é uma das que eu gosto muito. Vou ouvir hoje à noite no Spotify. Com certeza. Leninho, queria agradecer em nome de todo o Indicast a sua presença. É do honra Unitepac poder também. Do Unitepac também. É uma honra poder te receber aqui. Você está convidado para vir falar um pouco mais sobre proteção. Quem sabe a gente falar um pouco mais sobre dança também, né? Conhecer mais esse lado dançarino. Conhecer o lado pessoal. Mas isso aí a dança não acaba, não. 15 anos, cara, que eu nunca Não mais mexi. Nem se a gente chamar ali para um frevinho. Um ralabucho, um bate-coxa ali, ó, de repente, né? Queria agradecer a todos, você, Lenin, e também a quem nos assiste, em nome também do Endicast e do Unitepac, agradecer principalmente o feedback que vocês têm dado nos nossos vídeos, tanto nossos vídeos no Instagram, pelo Reels, os posts, nossos stories, também pelo nosso YouTube, no canal do Unitepac. Quem assiste o Spotify, nos acompanhe pelo Instagram. Nosso Instagram é @Unitepac. E para quem assiste pelo YouTube, nosso @ vai estar na descrição. E vai estar aqui também no vídeo indexado. E no Instagram do Endicast também, para acompanhar a gente, está o @EndicastUnitepac também, né? Exatamente. Lenine, tem algo para falar, algo para passar, uma rede social? Essa aqui é uma das últimas obras do Niemeyer em andamento ainda. Chique, viu? Com certeza, você é em espiral, né? Acessa o site do TRF1 que você vai conseguir. Vou olhar lá. E o livro, você pode acessar, você pode digitar lá, Contarini, a arte de projetar estruturas. Vale a pena. Eu tenho esse livro autografado por ele, que eu tive lá no lançamento, né? E eu passei 4 anos, cara, com ele. Ali realmente foi uma benção. É aquele negócio, você tem oportunidades que às vezes são únicas, né? Eu tive no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. E eu aproveitei o máximo. É certo. E é isso aí. Pois muito obrigado, galera, a todos que assistiram. Até o próximo episódio. Até.